Muito boa tarde, torcedor e torcedora do Mengão. O Flamengo se consagrou campeão carioca na noite de quarta-feira, na noite passada, o seu 36º título estadual. Eu vou trazer nesse vídeo aqui hoje algumas curiosidades. Você sabia que o Flamengo foi 2 vezes campeão no mesmo ano? E que o Flamengo só começou como futebol após uma briga no Fluminense? Tudo isso e muito mais após a vinheta. Segue a vinheta! Tá legal, galera rubro-negra, Flamengo campeão carioca 2020, 36º título de sua história, 36º título carioca. Eu vou trazer para vocês aqui algumas curiosidades, como começou o clube, com a história, um pouquinho da história do clube do Flamengo e ligado ao campeonato carioca. Vamos lá? No final do século XIX, o Remo dominava as páginas esportivas dos jornais da época. O futebol começava a aparecer como um esporte promissor, mas só que ainda não era muito bem aceito pelos cariocas. Até então, o Flamengo não tinha nem remo e nem futebol. Não existia ainda o Clube de Regatas Flamengo, não existia Clube de Futebol Flamengo, nada disso. Em 1895, alguns jovens que moravam num bairro do Flamengo se reuniram e resolveram criar o Clube de Regatas Flamengo. A primeira diretoria do Flamengo foi composta por 4 membros: presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. O presidente era Domingo Marques de Azevedo, o vice-presidente era Francisco Lúcio Colas, o secretário era Nestor Barros e o tesoureiro era Felisberto Cardoso Laparte. Apesar da reunião ter acontecido em 17 de novembro de 1895 em um dos quartos da casa de Nestor Barros, que morava no Flamengo, ficou decidido que a data oficial de fundação do Clube de Regatas Flamengo seria 15 de novembro de 1895, feriado nacional. As cores iniciais do clube foram azul e ouro, decididos serem feitas em faixas horizontais bem largas. Mas em 1898, com uma proposta de Nestor Barros de mudança de cores, ficou decidido que as cores do clube passariam a ser vermelho e preto, como é até hoje. Até então, o Clube de Regatas Flamengo era dedicado somente ao esporte remo. Mas em 1903, antes da fundação do departamento de futebol, os remadores flamenguistas se reuniram com os colegas de esporte do Botafogo para realizar um amistoso. Ainda não foi criado o Clube de Futebol Flamengo, o departamento de futebol. Foi apenas uma reunião para disputar um amistoso ali com o Botafogo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o futebol, como começou o futebol do Flamengo, pessoal. Vamos lá. Em 1902, o remo passou a dividir com o futebol, sendo um dos esportes preferidos dos cariocas da época. O remo, que era o principal esporte do início da década de 90, e o futebol não era tão bem visto assim pelos cariocas, em 1902 passou a dividir as páginas esportivas, sendo como um dos esportes preferidos dos cariocas, remo e futebol. Assim, os associados do Clube de Regatas Flamengo tornaram-se sócios do Fluminense para acompanhar as partidas de futebol, e os associados do Fluminense tornaram-se sócios do Flamengo para acompanhar as disputas de regata, a do remo. Até então, pessoal, o Flamengo, que tinha só como esporte a parte de regata, se associou ao Fluminense para poder também ter a prática de futebol. Mas o que os atletas do Flamengo faziam? Iam para as Laranjeiras para acompanhar e jogar futebol com o Fluminense, e o Fluminense ia para o Flamengo para acompanhar e participar das regatas. Só então, em 1911, que o Flamengo passou a ter um departamento de futebol, e eu vou explicar aqui agora por quê. Em 1911, uma briga entre Oswaldo Gomes, que era jogador do Fluminense, e os demais participantes do elenco, sacramentou a cisão do Clube das Laranjeiras, e muitos jogadores do tricolor vieram para o Flamengo. Ou seja, uma briga interna entre um jogador do clube do Fluminense com os demais membros da equipe sacramentou a cisão do Fluminense
e grande parte desse elenco do Fluminense passou para o elenco do Flamengo. Inicialmente, pensou-se numa simples adesão ao Botafogo, mas como o Botafogo era o principal rival do Fluminense na época, essa hipótese foi logo descartada. Em seguida, pensou-se em reforçar o então estabelecido Paysandu. Não é o Paysandu lá do Nordeste não, pessoal. No início da década de 90, aqui no Rio, tinha um clube chamado Paysandu, já era estabelecido no futebol aqui carioca. Só que, pelo clube ser formado apenas por ingleses, logo essa hipótese também foi descartada. Então surgiu a ideia do jogador Alberto Borget, que era jogador do Fluminense e na cisão veio para o Flamengo, de formar um departamento de futebol no Clube de Regatas Flamengo, ou seja, o Flamengo, que era somente clube de regatas, fundou um departamento de futebol com Alberto Borget. Nasce então o Departamento de Esportes Terrestres do Clube de Regatas Flamengo. O Flamengo, que começou como clube de regatas em 1895, em 1911 passou a se tornar parte do futebol. É isso aí então, galera. A gente viu aqui um pouquinho de como começou o Clube de Regatas Flamengo, como foi essa trajetória aí, os jovens que moravam no bairro do Flamengo resolveram se unir e formar o Clube de Regatas, até então haver a união com o Fluminense, depois a cisão do elenco do Fluminense e a formação do departamento de futebol no Flamengo. Vamos falar um pouquinho agora da história do Carioca. O Flamengo hoje é o maior vencedor de títulos do Campeonato Carioca, detendo atualmente 36 taças. O Campeonato Carioca é disputado da forma atual desde 1979, ou seja, campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno, com uma final. Aí de lá para cá houve várias mudanças, né? Como nesse ano, se o Flamengo tivesse ganho o segundo turno, a Taça Rio, mas não tivesse feito a maior pontuação na classificação geral, mesmo ganhando os dois turnos, teria que ter uma final com o Fluminense. Teve vários formatos de 1979 para cá, mas o principal era campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. Caso houvesse o mesmo campeão nos dois turnos, esse time era declarado campeão carioca. Só que antes de 1979, haviam duas federações de futebol, do mesmo jeito que o Rio de Janeiro também era dividido em Estado da Guanabara e Estado do Rio de Janeiro. As federações eram as respectivas Federação Carioca de Futebol e Federação Fluminense de Futebol. Essas federações se uniram e formaram a FERJ em setembro de 1978. 3 anos depois da fusão entre o Estado da Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro, o antigo Estado do Rio de Janeiro, que aconteceu em 1975. Até então, existiam os campeonatos Carioca e Fluminense e o Campeonato Fluminense de Seleções. Agora, voltando lá nos primórdios dos anos 90, vocês sabem qual foi a primeira partida de futebol realizada pelo Campeonato Carioca? Não sei. Vamos lá. Na ocasião, o Rio de Janeiro era a capital nacional. A primeira partida do Campeonato Carioca foi realizada em 1906, no campo da Guanabara, no bairro das Laranjeiras. E o resultado foi Fluminense 7, Paysandu 1, com o primeiro gol da história do Campeonato Carioca sendo marcado pelo atacante tricolor com o nome de Horácio da Costa. O primeiro título do Flamengo após se tornar time de futebol foi em 1914, também em cima do Fluminense por 2-1. Você sabe qual foi o maior período que o Flamengo ficou sem vencer o Campeonato Carioca? O maior período que o Flamengo ficou sem vencer o Campeonato Carioca foi de 11 anos, em que ele não levantou a taça entre os anos de 1928 e 1938. Na verdade, foi 11 campeonatos, não foram 11 anos. Mas se a gente contar, a gente pode chegar, ó, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. O Flamengo voltou a vencer o Campeonato Carioca em 1939. Você sabia que no ano de 1979 o Flamengo foi campeão carioca 2 vezes? Mas como assim? Em 1979, o Estadual da Guanabara e o Estadual de Fluminense
se juntaram para formar um único estadual, chamado de Campeonato Carioca Unificado. Assim, nesse ano, foram realizadas 2 edições do Campeonato Carioca. Uma edição antes da unificação, que o Flamengo foi campeão, e a outra já a edição unificada, que o Flamengo também foi campeão. Ou seja, o Flamengo é o único time do estado do Rio a ser campeão carioca 2 vezes no mesmo ano. Além de ser o único time campeão mundial, além de ser o único time 2 vezes campeão da Libertadores e outros títulos mais por aí. Em 2 vezes, o Flamengo foi campeão carioca sem precisar realizar a final, porque ele ganhou o primeiro e o segundo turno. A primeira foi em 1996 e a segunda foi em 2011, com aquele time do Ronaldinho Gaúcho, que tinha tudo para ser campeão brasileiro, mas infelizmente não levantamos a taça daquela época. E é isso aí, pessoal. Você gostou de saber um pouquinho da história do Flamengo e da história do Campeonato Carioca? Como surgiu o Flamengo, campeão 2 vezes no mesmo ano, a cisão do Fluminense, que fez surgir o clube de futebol do Flamengo, o Flamengo que já era clube de regatas, mas participava da equipe de futebol do Fluminense. Gostou, galera, de saber disso tudo? Se você gostou, então, deixa o joinha no vídeo, se inscreva no canal, porque é muito importante a sua presença aqui no canal. O canal inicialmente se chamava Jornal Passional, mas por um problema de pesquisa no YouTube, eu tive que trocar o nome e lancei esse nome agora, Nerd Fla. Espero estar fazendo conteúdos aqui ricos de informações. Comentem, façam comentários aí nos vídeos. Só assim eu vou saber se os vídeos estão ficando bons, o que está faltando de informação, como eu posso enriquecer cada vez mais os vídeos e trazer conteúdos melhores para todos vocês aqui, galera. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Não se esqueça, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, pessoal!